amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, o nome de um deus, abominação dos moabitas, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o edomita, e este era da linhagem real de Edom. Ainda no mesmo capítulo, versículo 23, também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobã. Verso 25, este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez-lhe mal como Hadad, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Que Deus abençoe a sua palavra, fale conosco, que estejamos abertos, sempre lembrando que essas histórias, elas não estão perdidas, elas foram escritas para o nosso ensino. Paulo diz a Timóteo, tudo o que foi escrito no Velho Testamento é para o nosso ensino. Portanto, não desprezemos e vamos pedir que o Senhor fale com cada um de nós. Você que está em casa, você que está aqui conosco, muito obrigado. Pode sentar. Vamos deixar o texto aberto. Eu estou buscando aqui. Meu roteirinho. Essa é uma história que nós aprendemos hoje de manhã, no capítulo 10, quando a rainha de Sabá visitou a Salomão, e também as riquezas e os tesouros, e a forma como esses tesouros e riquezas foram adquiridos ao longo do reinado de Salomão. As Escrituras jamais se esquivam dos defeitos dos heróis. A Bíblia não esconde, não ofusca os segredos, os defeitos, os erros dos grandes homens de Deus. Os retratos que apresentam não encobrem as falhas, e antes elas apresentam as Escrituras sagradas, esses defeitos, essas falhas, com absoluta fidelidade. Deus deu a Salomão, meus amados, riqueza. Deus deu a Salomão sabedoria, e Deus deu a Salomão grandes oportunidades. Eu chamaria este sermão de hoje, o homem sábio insensato. Um homem sábio, culto, instruído, mas insensato.
Diploma algum deste planeta confere necessariamente sabedoria. Sabedoria é algo que os diplomas não necessariamente imputam sobre nós. Porque nós podemos ter o conhecimento, mas a sabedoria é usar esse conhecimento e aplicar no seu devido lugar, na hora certa, pelo motivo certo. Portanto, não necessariamente sabedoria é conhecimento intelectual. Há muitos que são sábios. Eu falei hoje de manhã de uma pessoa que eu conheci aqui na região, com pós-doutorado em química, na área de medicamentos e de drogas. Entretanto, esta mesma pessoa, com PhD em química, não consegue se libertar da cocaína e da maconha. Tem conhecimento, mas não tem a sabedoria de Deus. Se você tem problema com sabedoria, eu trago boas novas da parte do Evangelho. Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 30, que Cristo se tornou da parte de Deus justiça e sabedoria. Ele é o Logos, ele é o próprio Verbo, a palavra viva, a sabedoria de Deus em ação. Ele sabe usar no momento certo, na hora certa, pelas motivações certas, nos seus modus operandi, uma ação e uma palavra que é suficiente para resolver qualquer situação na nossa vida. Portanto, vamos buscar essa sabedoria e lembrarmos hoje à noite de Salomão, que era o homem sábio, mas era insensato. Agora eu trago aqui na vida dele um rei que afastou-se do Senhor e ele tomou decisões insensatas. Ele começou muito bem, mas ele não terminou muito bem. Alguns entendem que ao escrever Eclesiastes, Salomão já estava na sua velhice e fez uma leitura retrospectiva, em um olhar retroativo, e ele observa na sua vida o que ele não deveria ter feito. Tenha muito cuidado quando você lê o livro de Eclesiastes. Quando a palavra de Deus diz que tudo é vaidade, na verdade a palavra vaidade que está ali, ele quer dizer, no bom sentido etimológico, que essas coisas podem ser em vão se você usar destas coisas com as motivações erradas. Salomão vai dizer no capítulo 1, no capítulo 2, 3, 4, 5 de Eclesiastes, o que ele teve, o que ele obteve, o que ele construiu. E aí, por fim, ele diz, tudo é vaidade. E se você usar essa expressão tudo, então você não vai viver a vida. Você não vai ter nada, você não vai trabalhar, você não vai estudar. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que, de fato, tudo é vaidade, se as motivações não forem dirigidas por algo muito maior, que é o reino de Deus na nossa vida. Comentamos hoje de manhã que ele coloca no trono do seu palácio um trono de marfim, coberto de ouro. Mas aonde está na Bíblia que Deus pediu que o trono de Israel tivesse marfim? Escudos de ouro, ele mandou fazer 500 escudos de ouro. Tudo isto foram excessos. E esse é um dos grandes problemas na vida da humanidade. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. E são excessos, luxo, ostentação. E nós temos que aprender até com pessoas aí fora, que mesmo tendo muitos recursos, muitas vezes elas não ostentam. Vivem uma vida sem muito luxo, sem muitos excessos, sem excessos. E isso também é sabedoria. Portanto, aprendamos com as Escrituras Sagradas. E eu quero mostrar que essa estutícia do homem, essa estutícia, segundo o próprio Salomão, que nós vamos ver na tela, Provérbios 19, versículo 3. Vamos ler a estutícia do homem, a insensatez, a teimosia do seu coração perverte o seu caminho. Provérbios 19, verso 3. Provérbios 19, verso 3. A loucura, troque a palavra estutícia, a insensatez, a loucura, a teimosia da sua mente, dos seus pensamentos, podem perverter o caminho. Mas é contra o Senhor
que o seu coração se ira. O mesmo Salomão que falou de tanta sabedoria, que falou esse provérbio, ele mesmo se perdeu no caminho desta terra. Que bom que ele retomou, que bom que ele voltou. E é provável que ele acreditasse nestas palavras, mas ele não as deu ouvidos. Não é difícil acompanhar os declínios de Salomão nesse capítulo 11 de Reis. Vamos voltar e vamos ver o quanto ele desceu, o quanto ele regrediu, o quanto ele se perdeu. E eu escolhi aqui 4 aspectos da descida de Salomão que nós devemos prestar atenção. Primeiro, ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele desobedece a palavra. Vamos ler o capítulo 11, verso 1. Um texto que foi lido hoje à noite, na abertura do culto, pela irmã Olga. Vocês lembram qual foi? Isaías 30. Sabe o que diz Isaías 30? Ai dos que descem ao Egito. O Egito era um grande império naquela época. O Egito seria hoje o que a China é, o que os Estados Unidos são. O Egito era naquela época um grande império da ostentação, da riqueza, do luxo, dos recursos materiais, humanos, de mão de obra escrava. E muitas vezes os homens de Deus da Bíblia, na hora da crise econômica, voltaram para o Egito. Egito tinha carros, Egito tinha cavalos, Egito tinha ouro, Egito tinha riquezas. Assista aquele filme, aquela trilogia, A Múmia, e veja o que havia no Egito. O capítulo 20 de Isaías diz que nunca mais o Egito levantar-se-ia como um grande império. O Egito até hoje existe, mas não tem mais a glória da ostentação. É um país que uma boa parte da população é analfabeta, vive na miséria. Uma nação que provou e gozou de tanto luxo, de tanta riqueza, nos dias de José do Egito, nos dias dos filhos de Abraão, durante aqueles 430 anos, Deus trouxe o juízo. E a igreja não pode esquecer que quando Abraão também enfrentou uma crise econômica, financeira, voltou-se para o Egito. Leia em casa Gênesis capítulo 13. Ele foi buscar socorro no Egito e não foi à toa que o pai de Salomão, Davi, escreveu no Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Estamos numa crise pandêmica, estamos numa pandemia que trouxe atrelado uma crise econômica, mas o Senhor continua sendo soberano. Ele muda os tempos, Ele muda as estações e Ele abre portas para você. Nós não precisamos usar de subterfúgios, de recursos humanos, de tentativas humanas e até o jeitinho brasileiro, humano, da mão humana para mexer nos caminhos que só Deus compete a Ele fazer, agir, porque Ele opera em nós o querer e o efetuar, e agindo Ele, quem o impedirá? E Deus vai dizer em Isaías, ai dos que descem ao Egito, ai dos que confiam em carros, ai dos que confiam no braço do homem, e nação de Israel, reis de Israel, após Salomão, nós vamos ver que alguns reis de Israel, de Judá, fizeram aliança com o Egito. Nos dias de Jeremias, Jeremias abriu a sua boca e disse várias vezes ao rei Zedequias, não peça ajuda ao Egito, é Deus quem vai dar vitória a Zedequias, mas ele não deu ouvidos. Os reis de Judá buscaram fazer aliança com o Egito, quando a Síria e a Síria no norte se levantaram contra a nação de Judá e de Israel. E Deus ficou entristecido porque eles se esqueceram que Deus havia dito em Isaías, ai dos que descem ao Egito. A ida de Abraão no capítulo 13 de Gênesis para o Egito, leia em casa, só vieram problemas, dificuldades. Ele até não ouviu mais a voz de Deus. E quando ele saiu do Egito e voltou para o último lugar, Betel,
onde Deus tinha falado com ele, aí Deus voltou a falar com Abraão. Deus não tinha dito para ele ir ao Egito. E muitas vezes na nossa crise, nós vamos para o Egito. Nós vamos para o mundo. Nós aceitamos as ideias do mundo, uma figura do Egito. E o que nos assusta aqui, que você não pode aceitar como normal, é porque quem mandou ele casar com uma filha de Faraó? Diz a versículo 1, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Já começou errando aí, porque além de buscar alguém do Egito para se casar, ele vai também ainda buscar 1000 mulheres para constituir uma família. Meu Deus do céu, eu fico pensando na pensão para ele dar àquelas mulheres, os jogadores de futebol que sabem o que é se separar de uma, de outra, e as pensões. E sustentar o conforto de todas estas mulheres. A Bíblia diz no verso número 4 que ele tinha, versículo 3, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Abra sua Bíblia no capítulo 3, verso 11 de Reis, você verá que essas mulheres, esse casamento dele com a filha de Faraó. Olha o versículo número 1, 3:1. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi. Parece que foi uma aliança econômica maravilhosa. Hoje em dia as nações fazem muito isso. Relações internacionais, trocas econômicas, a nossa laranja de Araraquara, de Limeira, que entra lá nos Estados Unidos, e aí em troca recebemos alguns outros produtos, e vamos costurando alianças, mas de repente essa bênção aparente de ver relações internacionais de Israel com outras nações, ideias estrangeiras, costumes estrangeiros, hábitos do Egito, uma figura do mundo, começam a entrar sorrateiramente na mente do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que essas mulheres, não é por conta das mulheres em si, com muito respeito às mulheres aqui presentes e as que nos assistem, mas muito mais porque elas eram pagãs. Elas tinham ídolos, elas tinham deuses. Meus irmãos, Salomão adorou Moloque. Salomão prestou culto a Moloque. Moloque era um deus que pedia crianças vivas para serem queimadas em Jerusalém. Ele vai adorar esses deuses. Ele vai adorar a deusa da fertilidade, a deusa Astarote. É essa deusa que depois vai ser chamada lá na festa da Páscoa, que traz uma cultura pagã. E quando hoje você vê o chocolate, o coelho é mamífero, coelho não põe ovo. E quando você vê esse paganismo, veio dessa deusa Astarote, que a Bíblia diz aqui que ele adorou. E até hoje os ingleses, a Inglaterra, tem essa festa que se aproxima do mesmo calendário dos judeus e dos cristãos da Páscoa. E os costumes que estavam atrelados a esses deuses, as práticas pagãs, elas foram a posteriori cristianizadas. E é por isso que esse paganismo que entra aqui, até hoje nos alcançou, até hoje nos atinge. E diz a Bíblia que essas mulheres, com seus ídolos, perverteram o coração de Salomão. Isso não significa dizer que a culpa era delas. Salomão poderia ter dito não. Salomão poderia ter dito, eu não posso viver casamentos mistos. Eu devo casar com alguém de aliança com Deus. Esse é o primeiro degrau que ele desce. Ele vai voltar ao Egito. Veja o capítulo de número 9, verso 24. No mesmo livro, 9, verso 24. Renan colocará na tela para nós. Ele que cumpriste para com teu servo Davi, que prometeste pessoalmente. Eu estou no 8. 9, 24. E subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo.
E ele vai comprar cavalos dessa nação. Salomão vai comprar cavalos. Era o que o Egito tinha. Naquela época eram os cavalos de guerra. Lembram do Êxodo? Os cavaleiros e os cavalos que foram destruídos na travessia do Mar Vermelho. Era o que o Egito confiava. Eles confiavam nos carros. Eles confiavam nos cavaleiros. Mas eles confiam. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. O salmista também disse, eles se levantam e caem. Nós, porém, nos levantamos e permanecemos de pé. Porque como foi cantado hoje à noite, não me abalarei, não me deixarei levar por isto, porque eu estou firmado na rocha, porque tu és o meu refúgio, tu és o meu libertador, tu és o meu refúgio, a minha casa, o meu abrigo, a casa forte do Senhor, aonde eu estou protegido e abrigado. Nós podemos afirmar isso no meio desta crise, no meio desta pandemia. Deus tem guardado a sua empresa, os seus negócios, ainda que não tenha vindo aquela bonança. Você pode dizer hoje à noite aí na sua casa, aqui, Deus é fiel, Ele tem nos sustentado, Ele tem guardado a minha família, a minha casa, a minha empresa, os meus negócios e tem guardado a minha mente e o meu coração. Porque não adianta nada guardar todas essas bênçãos materiais. Se a nossa cabeça está confusa, se o nosso coração está pervertido, não adianta termos uma bênção material desprovida da maior prosperidade, que é a nossa alma liberta do engano, liberta do pecado, liberta das prisões e das cadeias e vivendo uma vida com integridade e com propósito. Aleluia. Assim como os pais receberam um livreto hoje, leia esse livro. É um livro, uma síntese daquele livro do Rick Warren, um pastor americano que escreveu Uma Igreja com Propósito e uma Vida com Propósito. Nós não caímos aqui de paraquedas no planeta, nós temos uma vida a viver com intensidade, uma vida bem vivida, a vida eterna. Com um propósito que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Por isso, jovem, seu casamento deve ser um propósito de Deus. Sua vocação e seu trabalho deve ser uma vocação divina. Tudo o que fazemos nesta terra, quer comamos, quer bebamos, disse Paulo, vivamos com excelência e façamos para a glória de Deus. Aleluia. Ele desobedeceu a palavra, ele casou com uma egípcia a fim de firmar um tratado de paz com o pai dela e quis cavalos e carros. Veja, por exemplo, no capítulo 4, verso 26 ao 28. Vamos rever essa parte aí, 4, 26 ao 28. Tinha também Salomão 40 mil cavalos em estrebarias. Se você parar aí, você já vai perguntar, Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, quando o rei se assentar no trono, ele não pode multiplicar cavalos. Ou será que Salomão se esqueceu que Davi mandou fazer um censo do IBGE para contar o número de soldados e Deus permitiu o diabo tocar em Jerusalém? Será que você se esqueceu do texto que nós estudamos aqui há 2 meses atrás, que Davi, na sua ousadia, disse no seu orgulho, eu quero contar quantos homens eu tenho de soldados em Israel. E a Bíblia diz que Deus ficou irado. E a Bíblia diz que Deus deixou Satanás tocar. E quase que Jerusalém foi destruída. Depois você leia a história, releia a pregação, escute a pregação novamente e veja que naquele dia, se não fora o anjo do Senhor, Deus mesmo, entrou na cena, na pessoa de Cristo pré-encarnado, e quando ele intercedeu, Davi intercedeu, o anjo do Senhor estava ali presente e Deus mandou fogo do alto sobre o altar, e Davi entendeu naquele dia que aquele lugar seria o lugar que o templo seria construído. Era para ter destruído Jerusalém. A Bíblia diz que em um só dia 70 mil pessoas morreram da praga, de uma peste, de uma enfermidade que Deus trouxe sobre a cidade de Jerusalém. Então Salomão se esqueceu disso. Salomão se esqueceu que seu pai confiou nos números,
que seu pai confiou no número de soldados para ostentar, para dizer, eu tenho quase 1 milhão de soldados em todo Israel, das 2 tribos, 900 mil. Ele confiou nos números e Salomão está confiando nos cavalos. É por isso que o Salmo 20, eles confiam em carros, eles confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Ainda no capítulo 4, verso de número 27, e forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Versículo 28, e os cavalos comiam muito bem, viu? Olha o que é que eles comiam. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos, e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. E o versículo de número 26 fala dessa quantidade de cavalos, 40 mil em estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Veja que ele mandou importar carros do Egito. Hoje você tem da Alemanha, Volkswagen. Hoje você tem da Itália, Ferrari. Hoje você tem carros da Coreia do Sul. Hoje você tem carros importados. Mas ele trouxe carros importados do Egito. E vai costurando aliança. E esse é o grande perigo da igreja moderna, da igreja contemporânea. Nós vamos fazendo alianças com o mundo. Nós vamos fazendo concessões ao mundo. E de repente o mundo já está na nossa mente. Os valores já se inverteram em troca de prosperidade, de ibope, de curtidas nas redes sociais. Olha, aquela artista famosa está curtindo aquele pastor. Por que ela curte se ela não nasceu de novo? Olha quantos seguidores aquele pastor tem. Olha o que ele está falando. Olha, ele está se parecendo demais com o mundo. Pois é. E esta aparente prosperidade, esta igreja cheia de gente linda, bonita, cheirosa, arrumada, o mundo entrou. O mundo permanece em seus valores, na mente da igreja. E os anos passam e a mente de Cristo não tem sido construída na igreja e no povo de Deus. O capítulo de número 30 de Isaías, vamos voltar para lá, Isaías 30, onde a nossa irmã Olga pôde ler hoje à noite. Abra comigo e o Renan colocará na tela, por gentileza. Isaías 30, veja, ai dos filhos rebeldes, verso 1, diz o Senhor, que executam planos, que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Verso 2, ai dos que descem ao Egito sem me consultar, que buscam refúgio em Faraó e abrigo na sombra do Egito. O Egito tem prosperidade, o Egito tem recursos, mas quem mandou você ir para lá? Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho para Deus? Quantas vezes Deus está nos dando livramento e nós queremos nos aproximar do perigo? Quem foi que mandou Abraão levar Ló? Quem foi que mandou Ló ficar com as terras de Sodoma e Gomorra? E depois, problemas para Abraão. Abraão vai ter que capturar Ló porque ele fora sequestrado. Mas em nenhum lugar na Bíblia Deus disse, leve Ló. Nenhum lugar na Bíblia Deus disse para Abraão, deixe que Ló escolha. E Ló escolheu as melhores terras do ponto de vista humano. Ele escolheu Sodoma e Gomorra porque eram terras prósperas. Prósperas economicamente, mas ali também cheirava o pecado e o juízo. E a nossa tendência, meus amados, quando nós olhamos em Gênesis capítulo 13, é que nós ainda escolhemos e tomamos as decisões pela nossa carne. Nós tomamos as decisões pela aparência. Nós queremos casar com aquele homem bonito, aquele gato, que vai ser depois um tigre. Nós queremos casar com aquela gata, que vai ser a borralheira. Nós queremos casar com aquela pessoa que parece que vai nos oferecer um suporte financeiro maior, mas eu não tenho amor por ele. Eu não tenho amor por ela. É para viver de aparências, é para viver conforme esse mundo nos ensina, os valores que esse mundo... Ah, mas todo mundo segue assim. Lembre-se que nos dias de Noé, todos achavam que ele era louco, fanático. Mas quando o juízo chegou,
todos entenderam que só ele e as 7 vidas que estavam na arca estavam com razão. Que tristeza será naquele dia, no livro de Apocalipse diz que a Babilônia econômica, religiosa, que vive de aparência, quando ela se fragmentar e cair, a Bíblia diz que as nações vão chorar e dizer: nós investimos a nossa vida nesse sistema. Eu amarrei o meu cavalo nesse sistema. E a Bíblia diz que as nações vão chorar, porque elas terão perdas bilionárias, porque elas investiram toda a sua vida e projeto. Alguém já assistiu aquele filme A Era do Gelo? Eu gosto daquele personagem, qual é o nome daquele bichinho, que nunca consegue capturar a nós. É nós ou é amêndoa? É nós, né? É uma nós? Me corrijam, irmãos, por favor. É uma nós. Então, ele está assim, e quando ele pensa que vai, já caiu. Desculpa o teatro. Você dá risada, o pastor é palhaço? Não. Mas leia Apocalipse, as nações vão chorar. E nós tivemos um prelúdio no século 21, quando as Torres Gêmeas caíram. Ali estavam os maiores escritórios das maiores empresas multinacionais que tiraram lições. E agora elas têm seus backups em várias nações do planeta, guardadas, porque em uma só hora as torres caíram. E Deus estava só dizendo num prelúdio, antes do grande juízo, que quando aquilo se fragmentou, empresas foram sepultadas e enterradas e perderam seus investimentos. Perderam até todo o arsenal de clientes, de notas fiscais, porque tudo estava ali. Ali era o World Trade Center, o centro comercial mundial. E ai dos que descem para o Egito, para depender só destas coisas e viver uma vida aquém do plano de Deus, pautado apenas naquilo que Salomão foi fazer, buscando no Egito. E, queridos, o Egito representa a escravidão do mundo. Outro problema de Salomão, vamos voltar para o capítulo de número 10, de número 11, lá no livro de Reis, 1 Reis 11, é que ele vai se envolver em casamentos mistos. Ele vai se casar com pessoas, com mulheres incrédulas. E isso está muito claro no versículo 2 do capítulo 11. 1 Reis, capítulo de número 11. Vamos ver. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Ele teve mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Quando você olha para o verso 3, ele tinha 700 mulheres, vamos marcar aí. Depois, no verso número 4, sendo já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Além disso, olha o nome dos deuses que ele passou a adorar. Verso 5, ele adorou Astarote, a deusa dos Sidônios. Ele adorou a Milcom, que era a abominação dos Amonitas. E ainda no verso 8, com muito respeito às mulheres que aqui estão. Assim ele fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Eu vou usar uma frase de um seriado de filmes que a gente já assistiu muito, Star Wars, desde a década de 70. Parece, mulheres, que vocês têm a força. Não é essa frase que aparece lá? Você tem a força. E eu sempre digo para mim, quando eu assisto ao filme, eu não tenho força nenhuma, é Deus que está em mim. Entretanto, as mulheres têm essa habilidade. É muito mais fácil, no casamento, uma mulher arrebanhar o seu marido e os seus filhos para a igreja, do que o contrário. As mulheres têm essa habilidade de arrebanhar até o marido e os filhos para a família dela. É lógico que uma mulher cristã vai ter prudência e sabedoria de trazer esse equilíbrio com a família dela e a família dele, porque eles se casaram e as famílias estão entrelaçadas. Isso é aliança. Mas é mais fácil as mulheres fazerem isso. E vocês têm a força, porque vocês continuam sendo a maioria nas igrejas. Hoje de manhã, parecia que era o Dia das Mães.
de tanta mulher. Muitas vezes nós percebemos isso e esse é um grande perigo dos casamentos mistos. Cuidado. Nós conhecemos casamentos de pessoas evangélicas. Crente casa com crente. Depende quem é esse crente. Porque os crentes de hoje, os evangélicos de hoje, estão se divorciando no terceiro, no quarto, no quinto. Deixem isso para o mundo. Com quem você vai casar? Ah, pastor, eu não consigo viver sem mulher. Isso é uma frase mundana. Você tem o Espírito Santo. Então você vai casar com a primeira que aparecer? Você vai se envolver, você vai se relacionar com a primeira pessoa que aparecer no seu caminho? Não, isso é estutícia. Isso é insensatez. E eu chamo a atenção, muito importante esse tratar sobre isso. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 6, verso 14 a 17. Jovens que estão aqui, adolescentes que querem um dia casar. Relação sexual na Bíblia é casamento. Isaac e Rebeca se casaram, a Bíblia diz que não tinha pastor lá, não tinha padre, não tinha rabino, não tinha juiz. Sabe como foi o casamento deles? Primeiro, respaldado em oração. Eles oraram, Eliezer orou, Abraão orou e Eliezer foi enviado. Então tinha respaldo de oração. Mas eu quero dizer como é que foi o casamento. Rebeca estava na tenda, quando avistou ele de longe, alguém deve ter dito, é ela. E a Bíblia diz que ela, com aquele jeitinho de mulher, fez aquele olhar, né, cobriu um pouco o rosto, colocou o véu, e diz a Bíblia que Isaac entrou na tenda. Tiveram intimidade sexual. Hello? Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Casamento. Isso é casamento. Uma vez eu falei num casamento, hoje eu não falo mais não, porque dá um choque cultural. Toda relação sexual é casamento. A pessoa olhou para mim no final da festa e disse, pastor, eu acho que eu casei com umas 300 mulheres. Casamento. Sangue foi misturado. Você sabia que na relação sexual, toda relação sexual tem sangue? Toda relação. Ah, eu não vi sangue, mas tem sangue. Você sabia que na sua urina, se você fizer amanhã um exame de urina, tem células hemácias que saíram na urina? E tem um certo limite. Se essas hemácias aparecerem em grande quantidade, tem infecção e inflamação. Mas toda a urina, até fezes, tem sedimento de hemácias. Toda relação sexual tem sangue. E esse é o perigo de contrair hepatite, de contrair AIDS, de contrair outras doenças, de homens e mulheres que têm vários parceiros. E cá entre nós, principalmente para as mulheres, quando uma mulher tem uma relação sexual hoje com uma jovem, com um rapaz, daqui a 2 dias com outro, daqui a 1 mês com outro, eu quero dizer que uma parte da alma dessa pessoa, das emoções, dos sentimentos, ficam registrados. Que tristeza levar para o casamento aventuras sexuais, experiências sexuais que você teve com outros homens para fazer comparação com o seu atual marido. E o contrário. Que tristeza você ter experiências com outras mulheres e levar para o seu casamento, com a sua esposa, a emoção, a alma, a imagem. Há pessoas que até têm envolvimento sexual apenas mecanicamente, mas a cabeça está pensando naquela outra pessoa. Portanto, isso seria uma estupidez e uma insensatez. No mundo contemporâneo que vivemos, jovens, eles dizem, eu fiquei. Ficar, para alguns, é só beijar. Mas um beijo, um agarro e um amasso, muito bem escondido, num lugar escuro, vai desaguar em intimidade sexual. E essas experiências vão trazendo, principalmente nas meninas, nas moças, nas mulheres, uma somatização. E até um elemento de comparação. Para uma relação futura, ela vai ter e buscar parâmetros. Esse foi melhor, aquele é assim, esse tem isso e aquilo, e vice-versa. Portanto, nós precisamos nos guardar. O autor de Hebreus continua dizendo, digno entre todos, de toda honra, seja o matrimônio sem mácula. O leito do casal sem mácula. É uma vergonha hoje. Mulheres, mães,
adultas estimularem suas filhas a trazerem os namorados para as suas casas para terem relações na cama da sua mãe com os namorados delas. Um absurdo. Isso é normal. Isso hoje já foi assimilado como normal, costumeiro. E nós vamos aceitando. E essas ideias estrangeiras que circularam, dessas alianças com Salomão e as outras nações, sorrateiramente povoaram a mente dos filhos de Israel. E Isaías se levanta para dizer: ai dos que chamam o bem de mal, e ai dos que chamam o mal de bem. Avançando ainda, vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 17, o Renan colocará na tela, ele vai nos falar dos casamentos mistos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Com quem você casou? Do que adiantou você casar com uma pessoa que é crente, um homem crente, se ele não quer vir para a igreja? Ela não gosta da igreja, ele não gosta da igreja. Que casamento é esse que vai ser para a glória de Deus se você já é crente? Deixe isso para os incrédulos. Deixe isso para as pessoas insensatas lá fora. Que história é essa? Eu não consigo viver sem uma vida sexual. Consegue, você tem o Espírito Santo. Ou você vai amarrar a sua vida em mais problemas que virão. A vida não se resume a sexo, meus queridos. Esse é um dos grandes deuses. Você sabia que a palavra amor é o contrário, é Roma invertido? Você já foi a Roma? Você já viu aquela praça que está em Roma, que lança as moedas? Ali era o local onde tinham as orgias. Roma deturpou a verdadeira palavra ágape, amor, amor e Roma. Roma trazia o amor pervertido, o amor animalesco, a relação apenas pautada no sexo sem compromisso. E não era sexo apenas com sexo oposto, é com animais, é com crianças, é grupal. E tem até monumentos e estátuas nas ruas de Roma, onde os locais das orgias aconteciam. E os guias turísticos dizem: isso era Roma. Dá vontade de interpelá-lo e dizer: isso é o pecado, isso é a falta de vergonha, isso é a falta, como dizia o meu pai, de um cinturão para dar uma boa disciplina. E velhas senhoras de 90 anos, 80 anos, dizendo: isso é arte, isso é perversão, isso é promiscuidade. E a ira de Deus, quando vier, ela não vai bater a porta e pedir licença. O juízo virá e tudo que o homem semear vai colher. E o mais do que isso hoje, existem partidos políticos que têm como premissas em suas bases ensinar a nova geração a promiscuidade e a perversão sexual para preparar uma geração sem parâmetros para destruir o que sempre eles idealizaram, destruindo a família do burguês, do puritano, trazendo a perversão para que se perca o padrão de família que os puritanos, os burgueses, que eram cristãos na Europa, nos Estados Unidos do século 17, 18 e 19, tinham de base. Hoje mesmo alguém me deu uma cópia que eu vou presentear. Pastor Felipe nem trouxe um livro que foi republicado, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro foi uma tese de doutorado de um dos grandes sociólogos, Max Weber, que era o contrário de Karl Marx. Max Weber era alemão e ele foi buscar por que razão os protestantes nos Estados Unidos e na Europa chegaram a ter prosperidade. Muito simples de entender, é só ler o livro. E não é um livro de religião, é um livro de sociologia. Ele vai mostrar que os puritanos só tinham uma esposa, filhos e não usavam bebidas, orgias, não tinham relações extraconjugais, não tinham pensões com outras mulheres. E trabalhavam, guardavam dinheiro, e quando a Bolsa de Valores de 1929 acabou, rompeu, quebrou, só eles tinham dinheiro para emprestar. Tá bom para você? E os barões de café de São Paulo, que tinham várias amantes, tiveram que vender as mansões da Paulista. Sabe por quê? Porque você que vive com 300 mil reais de salário, como é que vai viver agora com 3 mil?
E você que tem uma mulher em São Paulo, e agora ou uma outra mulher em Paris, uma outra mulher em Nova York, como é que sustenta essa mulherada toda? Com todo luxo e ostentação. E ele entendeu que havia um ethos protestante. E descobriu que essa ética, esse jeito de viver, essa forma de viver com esses valores, ajudou os Estados Unidos a acumularem riquezas, sem ostentação, e nunca deixaram de seguir a Deus, indo às igrejas. E até hoje, ainda que a nação tenha se desviado, muitas igrejas plantadas no Brasil vieram dos protestantes norte-americanos. Foram esses puritanos, foram esses burgueses que valorizaram a família e o casamento. Salomão está pervertendo. E agora veja o capítulo, volta lá para o texto de 2 aos Coríntios. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Próximo. Que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união há do crente com o incrédulo? E não é só para casamento, próximo versículo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 17. Por isso, olha o que Deus disse, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Não se casem com pessoas incrédulas. Não se casem com pessoas que praticam ocultismo. Preste bem atenção quem é essa pessoa que se diz cristã, que se diz cristão, e você vai viver a sua vida para sempre com ela. Você vai jurar lá no altar até a morte. Eu não posso citar nomes, detalhes, porque isso está sendo transmitido ao vivo. Mas vocês esqueceram daquele casamento de um grande jogador de futebol que se casou num grande palácio de Paris? Só durou 3 meses. Que festa, que ostentação. Até hoje não sabemos o que aconteceu. Não precisamos saber. Isso é função de fofoqueiro. Quantas vezes nós já fomos a casamentos? Você já foi a algum casamento e depois de 1 ano você encontra a pessoa no mercado com outra. E eu tenho que fechar minha boca às vezes que eu digo, é fulano. Aí a pessoa falou, não pastor, já é outra. Fala não, toca no assunto não. E Paulo vai dizer em Efésios que os pagãos são estranhos às alianças de Deus. Eles não sabem o que é aliança. E nós temos visto esse ciclo se repetir. Festas de artistas famosos, de youtubers famosos, que fazem mega casamentos em praias, em igrejas bonitas no interior desse Brasil, convidam artistas, pessoas pagam as passagens dos hotéis e em menos de 1 ano, o casamento está desfeito. É pura vaidade, ostentação, casamentos mistos. E cuidado que isso tem acontecido muito na igreja, meus queridos. O casamento é algo sagrado. Salomão havia exortado o povo dizendo que eles fosse perfeito o coração para com o Senhor. Veja o capítulo 8, vamos voltar para 1 Reis, capítulo 8, verso 61. 1 Reis, capítulo 8, verso 61. Salomão vai ter aqui uma oração dizendo, seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos. Salomão pediu ao povo, seja perfeito, mas ele mesmo perverteu o seu coração. Ele mesmo ignorou as advertências. E eu falei que ele voltou ao Egito, eu falei dos casamentos mistos que ele se dedicou. E talvez você não lembre, quando o pastor Felipe pregou-nos aqui, o nome de batismo de Salomão não era apenas Salomão. Natã, quando tomou a criança, disse a Davi, ponha Jedidias. Jedidias é um nome estranho, mas quer dizer amado pelo Senhor. Isso está muito claro no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 24 e 25. Põe o nome desta criança Jedidias. Davi colocou Salomão, porque seria para ele um memorial
de que aquela paz que ele não tinha com Batseba, aquele menino que morreu do adultério, agora uma nova criança ele teve. E ele disse, será o filho da minha paz. Mas Salomão, a priori, foi batizado como Gedidias, amado pelo Senhor. Jovem, adolescente, você tem um pacto e uma aliança com Deus. Seu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor. Não se deixe corromper. E não apenas os jovens, os adultos, os pastores, os anciãos, homens e mulheres são chamados para guardar o nosso coração e preservá-lo no temor, no zelo e na sabedoria do Senhor. Mas, queridos, além dele ignorar as advertências, veja o capítulo 11, ele endurece, ele não dá ouvidos. Versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois ele desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado, não seguisse a outros deuses. Verso 10, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Ele quebrou o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Ele quebrou o segundo. Não farás para ti imagem de escultura de qualquer criatura no céu, na terra, debaixo da terra. Não te encurvarás, não te prostrarás diante dela. Ele quebrou o primeiro. Ele quebrou o segundo mandamento. Ele se perverte. Ele se desvia. Mas dura coisa é, e aqui eu trago, o primeiro aspecto que nós falamos é que ele desobedeceu a palavra de Deus. Segundo, ele ignorou as advertências de Deus, verso 9 a 13. Terceiro, ele resistiu à disciplina de Deus. E quando nós resistimos à disciplina de Deus, veja o verso 14 ao 25. Anote o verso 14. Levantou o Senhor contra Salomão, sabe quem? Está na Bíblia aí, ó, está na tela. Um adversário. Olha o nome do adversário. Haddad. Haddad. É lógico que tem Haddad aqui no Brasil com 2 Ds, A-D, né? Aqui em Campinas mesmo nós temos, é um sobrenome. Mas veja, Haddad, o edomita, ele era de Edom. Além disso, não foi só Haddad, teve outro inimigo. Versículo 23. Veja, não foi o diabo que levantou. Não foi o diabo. Às vezes, uma pandemia como esta pode ser um instrumento de Deus para falar com as pessoas. Às vezes, uma crise econômica, às vezes, a adversidade que você enfrenta pode ser um alerta de Deus para você e para mim. Aqui não é o diabo que está levantando, aqui é Deus que está levantando esses homens contra Salomão para ver se acordava Salomão. E diz o versículo 14, levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Verso 23, também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Adadezé, rei de Zobá. E ainda no verso 25, é interessante, né? Que esse Haddad, aqui da Bíblia, quem ele detestava? Quem ele detestava? Veja o verso 25, este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez-lhe mal, verso 25, como Haddad. Olha o que Haddad tinha, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Quando nós estivemos agora no muro, não no muro, no Museu do Holocausto em Jerusalém, mais uma vez o guia nos falou o que eu já sabia. Que um ex-presidente nosso, brasileiro, compareceu ao Museu do Holocausto nas imediações, mas não entrou. E ele disse para as autoridades de Israel, não existia Holocausto. Israel é uma farsa. Não existe. E sabe para onde ele foi? Visitar o túmulo de Yasser Arafat. Foi Arafat quem disse que Israel não existe, que Israel deve ser destruído. Que direitos humanos, né, eles defendem. Entretanto, esta frase, os turistas que sobem a Jerusalém e a Israel, ouvem de um ex-presidente da República do Brasil, que nega até hoje uma das grandes tragédias da humanidade, o Holocausto. E nega a existência
do Estado de Israel. Esse mesmo inimigo, querido, é como Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. E esse Hadad que Deus permitiu ser levantado para fazer oposição a Salomão, Rezon para fazer oposição, era uma forma de Deus admoestar e advertir o seu filho. Portanto, igreja contemporânea, não esqueçamos de vista que Deus pode usar quem Ele quer, Ele pode usar situações para chamar a nossa atenção, para nos corrigir, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E o quarto ponto é que Salomão opôs-se ao servo de Deus. E é muito interessante ver no versículo 14 e no verso 23 e 25, esses homens que Deus levantará para ir contra a Salomão. Mas ele não se volta. Diz o capítulo 11, que nós não lemos, mas eu também não vou ler todo o capítulo. Eu quero que você leia comigo no verso 40. Pelo que Salomão procurou matar até Jeroboão. Esse Jeroboão, se você ler em casa o capítulo, era um homem que aparece aqui no livro no capítulo 11, verso 26. Ele foi servo de Salomão e ele foi buscar refúgio fora da terra de Israel. Depois ele volta. E quando ele volta, no verso 28, Salomão viu que Jeroboão era homem valente, capaz, moço, laborioso. Ele o pôs sobre todo o trabalho forçado. E sucedeu nesse tempo que, saindo de Jeroboão, de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. E Aías vai pegar a capa de Jeroboão, vai rasgar em 12 pedaços e vai fazer um ato profético, que nós só vamos entender a semana que vem, no capítulo 12. Ele vai rasgar a capa em 12 pedaços. 12 representando as 12 tribos. E o profeta vai dizer para Jeroboão, 12 pedaços dessa capa ficarão com você, e 2 com Roboão. E Deus manda lhe dizer que o reino de Israel será dividido. A nação será dividida e você governará sobre Israel 10 tribos. Ele guarda a profecia. E Salomão, ao invés de se corrigir, quando ele tomou ciência que o profeta trouxe uma profecia de que o reino de Israel seria rasgado e dividido, ele, ao invés de se corrigir, ele endurece. E ele vai atrás de Jeroboão e ele tenta matar Jeroboão. Na verdade, Deus estava usando Jeroboão. Deus estava usando o profeta Aías para corrigi-lo. Para dizer, acorda, o teu reino será tomado. Você morrerá. O juízo virá. E diz a Bíblia no capítulo 11, verso 40. Vamos ler? Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. E Jeroboão se dispôs, coitado, né? Fugiu para onde, irmão? Para o Egito. Aí ali permaneceu até a morte de Salomão. E quando Salomão morre, ele volta para a terra. E a Bíblia diz que ele vai governar Israel. E não fiquem achando que ele era um santinho, muito bonzinho. Ele fez pior que Salomão. Ele vai assumir o reinado e vai proibir o seu povo, as 10 tribos, de irem para Jerusalém adorar. E ele vai levantar um templo pagão em uma cidade do Reino do Norte e vai colocar deuses, ídolos, para que Israel adore no norte, proibindo os israelitas de irem a Jerusalém, no sul, adorar a Deus. E ele vai introduzir um paganismo ferrenho, mas não foi ele que começou a trazer o paganismo. Salomão, as mulheres, trouxeram deuses e perverteram Salomão e perverteram os filhos de Israel com aqueles deuses. Queridos, eu quero terminar trazendo 4 lições que nós podemos aprender dessa história. A primeira é que estejamos atentos como nós vamos terminar a nossa caminhada cristã. Não adianta se vangloriar que eu e você temos 40 anos de evangelho. Eu tenho 50 anos de igreja. E daí? Seu coração continua respondendo a Deus da mesma forma quando você se converteu? Quebrantamento,
obediência, perseverança, amor, ou você tem vindo à igreja indiferente, amargurado, crítico para olhar os defeitos? Como é que está o seu coração? Se nós temos 50 anos e 60 anos de evangelho, as pessoas ao nosso redor devem olhar a glória de Deus na nossa vida. Estamos mais ariscos, estamos mais armados, cheios de mágoa, de ira. É um sinal vermelho para nós pensarmos o quanto Deus está disposto e procurando ainda os verdadeiros adoradores, que o buscam e que se quebrantam. Então, a primeira lição, Salomão começou bem, mas ele termina muito mal. Que bom que ele se arrependeu, conforme Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. E sabe quantos anos Salomão reinou? 40 anos. Ele reinou do ano 971 ao ano 931 a.C. 40 anos. No poder, trazendo perversão, trazendo corrupção espiritual, prosperidade, mas que não trouxe em consonância a verdadeira prosperidade espiritual. Portanto, a primeira lição, estejamos atentos, como nós vamos terminar a nossa caminhada cristã. Segunda lição que aprendemos aqui hoje, não retornemos ao Egito. Não retorne ao Egito. Não busque o Egito. O Egito são os costumes deste mundo. O Egito são os valores. O Egito é a cultura deste século. O Egito é a racionalização, a sabedoria humana, a sofia e não a sabedoria de Deus. E Isaías 31:1 continua dizendo: não voltem para o Egito. Não retornemos ao Egito. Cuidado, às vezes quando nós ganhamos uma caminhada de anos, e é muito isso acontece com muitos homens, pecados na adolescência de homens que não foram bem resolvidos, perversão, traição, e aí casou, construiu família, filhos, tem casas, carros, trabalho, empresa, salário na conta, muito bom, e aí quando está a 50 anos, 60, se acomoda. Veja o que eu construí, veja o que eu tenho, e aquilo que ele não podia fazer com 14 anos, porque não tinha din-din, agora ele tem, ele pensa que pode fazer. E ele começa a buscar aquelas aventuras, devaneios, como dizia Júlio Iglesias, os devaneios lá dos seus 12, 13, 14, ele não tinha dinheiro, mas agora ele tem. E foi assim que Davi, que deveria ter ido para a guerra, ficou espiando no Windows, janela em inglês, e viu uma mulher bonita, lavando as mãos, lavando os pés, em todo aquele procedimento religioso do seu palácio de Saca, quando na verdade ele estava, igual o exemplo utilizado, acomodando-se diante, olha, agora eu sou rei, eu estou no palácio, eu estou na sacada, olha onde eu cheguei. E porque aonde você chegou aí, e eu cheguei, e você chegou, é mais ainda importante orarmos e vigiarmos mais, para não pecarmos. A terceira lição que aprendemos, tenhamos cuidado com as alianças que fazemos. Com quem você casou? Com quem você vai casar? Cuidado, empresas, sociedades. Eu ouvi recente de um médico de uma outra cidade que abriu um grande consultório e ele fez uma sociedade entre ele e um outro médico com um praticante do ocultismo. Não vou falar detalhes porque estamos ao vivo, para não ofender. Mas ele fez uma aliança com a empresa e, queridos, a mulher desse outro homem estava dando em cima do outro sócio. Esse é cristão. O outro não é. Uma verdadeira loucura, não apenas para destruir seu casamento, mas ainda desvios de recursos que não eram repassados por conta do outro, que ele fez aliança numa empresa que ambos abriram e ele sabia que essa pessoa era praticante do ocultismo. É uma sociedade, é um casamento. E na hora que o problema chega, como é que vai consertar isso? Ele teve que vender o seu imóvel para quebrar a sociedade, pagar e romper para retomar o caminho e começar tudo de novo.
com Deus, guiando a sua vida. Portanto, cuidado com as alianças que fazemos, segundo aos Coríntios 6, 14 e 17. E o último ponto, não desprezemos as admoestações de Deus. Deus usou Natã, usou homens para corrigir Davi. Não havia um homem naquele palácio que tivesse coragem, ousadia, intimidade para corrigir Salomão. E ainda que Deus tinha levantado Haddad, levantado Rezon, para fazerem oposição a Salomão, ele, ao invés de se quebrantar, ele ainda intenta matar Jeroboão, aquele que Deus já tinha designado para ser o rei de Israel. Veja, eu falei que Deus queria Jeroboão como rei. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes entrega a nação aos seus próprios pecados. Às vezes nós vamos ter governantes que elegemos por causa do nosso coração e da nossa teimosia. E muitas vezes, muitos dos gargalos que o Brasil está enfrentando hoje, preste bem atenção, os gargalos que nós estamos enfrentando hoje, é porque não sabemos votar no voto mais importante, que é deputado federal e senador. Nós votamos muitas vezes errado, de homens que chegam ali no legislativo e não colocam em pauta os projetos que visam a melhoria do país a longo prazo. E esse momento crítico que o país enfrenta é para lembrar a igreja que no próximo ano, na eleição, nós precisamos lembrar, não é apenas para presidente, governador, quem é o deputado federal que você vai votar? Quem é o deputado estadual? Quem é o Senado? Vai votar porque ele é bonitinho? Vai votar porque ele é muito bem arrumadinho, engomadinho, Mauricinho e Patricinha? Quais são os projetos? Como é a vida desse camarada? Quais são os valores? E grandes problemas que vamos ter com Jeroboão é porque Deus escolheu ele aqui, vai ser você, porque essa nação merece ter esse tipo de governante. E eu vou usar Jeroboão bem promíscuo, bem devasso, bem pervertido, para mostrar os pecados, não de Jeroboão apenas, dos filhos de Israel. Que Salomão trouxe aquelas mulheres, ídolos, e ensinou a nação, e a perversão espiritual foi marcada sobre aquele povo. E por fim, Hebreus 12, 25, nesse último ponto, nós não podemos desprezar as admoestações. O Renan vai colocar para nós. Nós vamos abrir em Hebreus 12, 25. Vamos ficar de pé e vamos ler em voz alta esse versículo. Porque Salomão desprezou. E eu espero que Fernando, Jameson, Edson, Terezinha, Nelson, não venhamos a endurecer o nosso coração. Essa pandemia está ensinando as nações, o Brasil, e por incrível que pareça, a igreja. Tende cuidado, vamos ler? Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. Só o pastor Fernando está lendo? Cadê a igreja? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Deus advertiu Salomão. Deus admoestou Salomão. Deus está advertindo a igreja e que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar. Pai querido, te louvamos por esta palavra hoje à noite, por esse tempo tão especial, por estas lições tão preciosas da vida de Salomão. Nós queremos colocar a nossa vida. Pedimos perdão, ó Deus, quando nós não te consultamos na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, conjugal. Pedimos-te perdão quando nós somos guiados pelos olhos, somos guiados pelas aparências, somos guiados pela nossa emoção e até mesmo pelas nossas carências e fazemos alianças erradas, escusas, sujas. Nós queremos te pedir hoje que o Senhor nos dê a tua misericórdia. Os que estão casados, que continuem casados, contando com a graça do Senhor para ajudar em seus casamentos.
Que os solteiros aprendam com estas experiências e que eles possam fazer as escolhas mais certas e coerentes, como flechas que acertam o alvo. Livra o nosso coração da perversão, dos desvios, do engano. Livra o nosso coração da teimosia e da rebeldia. E temos a certeza que aquele que advertiu a Salomão está aqui hoje à noite, advertindo a igreja local nossa e aqueles que vão ouvir esta palavra. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a paz, o shalom. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.